Na última reunião da cúpula dos BRICS, o Brasil defendeu a proposta de substituir o dólar por outra moeda nas transações comerciais realizadas entre os integrantes do grupo. O Fundo Monetário Internacional estima que em 2027, os 5 países fundadores do bloco, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, serão responsáveis por mais de 30% do PIB mundial. A eliminação do dólar no comércio de países com economias tão fortes produziria um grande impacto. No Agenda Econômica de hoje, nós vamos discutir essa proposta. O nosso convidado é o economista Júlio Miragaia. Tudo bom, Júlio? Tudo bom. Muito obrigado, que é ex-presidente e conselheiro do Conselho Federal de Economia. Júlio, antes de entrarmos na proposta dos BRICS em si, eu gostaria de te perguntar o seguinte: quando e por que o dólar passou a ser adotado quase que por todos os países no comércio internacional? Pois é, Ronaldo. Essa é uma longa história, né? Mas, normalmente, os países mais fortes, eles têm a moeda dominante no mundo, né? Isso remete ao século XVI com a Espanha, né? Com a enxurrada de prata advinda lá das minas do Alto Peru e do México. O real espanhol, ele dominou, né, o comércio internacional século XVI, XVII, até o final do século XVIII. Um pouco de competição em certo momento com o florim holandês, e depois vem a libra esterlina, refletindo o quê? O poderio econômico da Inglaterra, né? Da Grã-Bretanha. E a partir do início do século XX, depois da Primeira Guerra Mundial principalmente, os Estados Unidos já era a maior potência econômica, né? E a Inglaterra sai destroçada da Primeira Guerra, como a França, como a Alemanha. Então o dólar vai se impondo, em 29 ele já é a moeda dominante, na crise do crash lá da Bolsa de Nova York, e consolida esse poder depois da Segunda Guerra Mundial, né? Para se ter uma ideia, em 45 os Estados Unidos detinham 2/3 das reservas de ouro do planeta inteiro. Isso é uma coisa absurda, né? Uma coisa espantosa. Eles financiaram a reconstrução da Europa e do Japão, né, com o Plano Marshall. E aí o que acontece? Em 46, essa situação ela é reconhecida, entre aspas, né, institucionalizada no Acordo de Bretton Woods, quando o dólar padrão ouro, o ouro-dólar, passa a ser a referência no comércio internacional e também norteando os investimentos do mundo inteiro. Nós tivemos a criação de um bloco muito forte da Europa, né, que adotou uma moeda única, que é uma experiência também única no mundo. Entretanto, mesmo na zona do euro, na Europa, hoje o comércio, 50% dele é feito em euro, e você tem um percentual muito grande de comércio entre os países da Europa ainda em dólar. Por que mesmo uma região tão forte, tendo a sua moeda própria, não consegue abrir mão do dólar nas suas relações comerciais internas? Só voltar um pouquinho, né, nessa história. A partir da década de 50, 60, o dólar se fortalece. Em 71 tem a quebra, né, do padrão ouro-dólar. E mesmo assim, o dólar, de alguma forma, o comércio internacional, o mundo precisava de uma moeda referência. E o dólar continua com essa referência, né? Tanto é que em 74, quando 73 tem a crise do petróleo, né, 74, a cotação do petróleo no mundo inteiro, que era a principal commodity, se dá em dólar. Na década de 80 e 90, né, com a expansão, né, da globalização, do pensamento neoliberal, esse domínio ele se consolida mais ainda, né? Então, o dólar predomina nas relações comerciais e também nos investimentos. De tal forma que, quando o euro surge, já na virada do século, ele não consegue fazer frente, mesmo na Europa, fazer frente ao dólar. Hoje, as reservas internacionais, se não me engano, acho que 65% delas são em dólar e 20% em euro. E olha que esses países europeus têm reservas importantes, né? Como o Japão. A China, por exemplo, tem as maiores reservas, praticamente a totalidade em dólar, né? O que explica isso, né? Eu diria que, por um lado, reflete a pujança econômica dos Estados Unidos, né? O maior PIB do mundo, mesmo assim sendo ultrapassado pela China, e isso é importante, né? O que está acontecendo, sendo ultrapassado pela China. Tinha o maior fluxo comercial do mundo, já foi ultrapassado pela China, mas ele tem a moeda mais confiável, né? Aquela que apresenta maior estabilidade. Então, é o ativo financeiro que todos, de alguma forma, querem. Então, ele mantém
mantém essa força, né? Mesmo em relação ao euro, mesmo em relação à moeda chinesa. Não poderiam dois países, vou fazer uma pergunta bem de leigo aqui, por exemplo, Brasil e China, no seu comércio bilateral, abrir mão do dólar? Porque nós vemos hoje que países que não usam dólar como sua moeda, no seu comércio bilateral, o fazem com dólar. Seria difícil essa relação bilateral ser feita assim, sem o dólar? Isso a partir da perspectiva, veja bem, o dólar é interessante para a maioria dos países? Talvez não, esse amplo domínio. Para as empresas, para as empresas, ele se torna, primeiro, que ele é a moeda mais confiável, segundo, que, de alguma forma, esse mercado global, ele precisa de uma moeda que possa precificar, né, os preços e, de alguma forma, dar liquidez para esse comércio e para esses investimentos. E o dólar executa bem esse papel. Tem problemas? Tem muitos, mas outra moeda, se entrasse no lugar do dólar, também traria esses problemas. Então, as empresas, de alguma forma, as grandes empresas, né, e o sistema financeiro internacional, ele ainda vê o dólar como a melhor alternativa, né? Os países que sofrem, né, esse domínio do dólar, com certeza, do ponto de vista da economia nacional, né, seria interessante para eles substituir, mesmo que parcialmente, o dólar. Mas encontraria muita resistência, tanto no mercado financeiro, quanto no comércio entre as empresas. Desde 2008, o Mercosul adota um sistema de pagamentos em moeda local, que ainda não tem sido usado na maior parte do comércio da região, mas existe. Queria que você explicasse qual que é a diferença de se adotar uma nova moeda, uma moeda comum, como o euro tem, por exemplo, ou um sistema apenas para comércio? Nesse caso, tem que ter um entendimento. Aqui o Mercosul é um bloco, né? Da mesma forma, muito mais embrionário do que o bloco europeu, mas é um bloco e que permite, de alguma forma, que o comércio do Brasil com a Argentina, principalmente, é muito intenso, né? Permite que esses países eles possam estabelecer determinados parâmetros, né, em termos de cotação das suas moedas, que permite essa transição comercial nas moedas locais, né? Referenciada numa referência no real e no peso argentino, né? Agora, isso se dá numa escala, do ponto de vista mundial, numa escala muito micro, né? Muito micro e embrionária, e eu imagino que as transações que envolvam as grandes corporações, mesmo nesses países, né, elas encontrem muita resistência em adotar esse sistema, né? Porque diante da volatilidade que essas moedas, de alguma forma, apresentam, né, e que o dólar acaba sendo menos volátil. Não é que o dólar não seja volátil, é volátil também, né? Mas ele é menos volátil. É importante frisar, Ronaldo, que esse poder norte-americano, ele é imenso, né, ao ter o dólar como referência mundial, porque o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, ele tem dois objetivos, né? O controle da inflação e o estímulo ao emprego. Quando a inflação está elevada, como agora foi recentemente, né, ele reduz, né, a taxa, aumenta a taxa de juros, né, para controlar os preços. Quando há necessidade de gerar emprego, ele reduz a taxa de juros para estimular a economia. E isso provoca, né, e entendendo que a taxa de juros vai incidir diretamente nos títulos de tesouro norte-americano, né, que o Brasil tem suas reservas internacionais, essencialmente em dólar, a China, e em vários países do mundo. Então, isso impacta diretamente todos os países, né? E isso vai impactar o fluxo. Se tem uma demanda muito grande por título tesouro americano, vai reduzir, né, a procura por títulos brasileiros. Isso vai fazer o quê? Impactar a taxa de juros aqui, né? Isso vai, de alguma forma, impactar na cotação da moeda brasileira, né, vis-à-vis o dólar, e vai ter um impacto na inflação. Então, a política monetária norte-americana e essa dependência extrema do dólar, ela afeta a economia do mundo inteiro. Mesmo que você não queira, você vai estar sendo afetado. Sem falar naquilo que já foi mencionado, de aplicações de sanções, que é um absurdo, né? Porque os Estados Unidos, eles têm o poder de sancionar o país e retirar aquele país da rede global de pagamentos, o mercado financeiro desse país. Então, tem uma série de problemas, né, que teriam que ser enfrentados, mas que enquanto permanecer esse domínio do dólar, fica muito difícil equacionar essas questões, né? Eu diria que eu não acredito muito numa
uma cesta de moedas ou coisa parecida. Eu acho que a tendência, até pela necessidade de uma referência, é o dólar vir, num médio ou longo prazo, ser substituído pela moeda chinesa. Em função, né, da expansão da economia chinesa, já aí até o final dessa década ela deve superar os Estados Unidos como a maior economia do mundo, já tem quase que 80% acima do fluxo comercial dos Estados Unidos, também investimentos. Então, o que aconteceu no passado, né, da Espanha superada pela Holanda, depois superada pela Grã-Bretanha, depois pelos Estados Unidos, eu imagino que a China venha a ser essa nova referência futura. Antes de se discutir nos BRICS essa moeda comum ou esse sistema comum, o Brasil discutiu isso no Mercosul e não foi muito para frente. Qual que seria a diferença entre os dois blocos? Você acha que hoje é mais viável se implantar um sistema desse nos BRICS do que no Mercosul? Sim, pelo poder da China. Pelo poder da China. É muito difícil pensar numa relação igual entre o real e o yuan, a moeda chinesa, né? O fluxo comercial da China é 10 vezes maior que o do Brasil, né? Os investimentos chineses espalhados no mundo inteiro, tem agora a nova Rota da Seda e tal, infinitamente maior que os investimentos que o Brasil realiza no exterior. Então, e também em relação à Rússia, à Índia, né, em menor proporção, né, e à África do Sul. Então, eu imagino que a China faz um pouco aquele jogo, né, não, vamos todo mundo junto aqui e tal, mas, no fundo, o projeto da China, né, é se transformar na potência econômica dominante do planeta, né? Fala econômica, não sei ainda como é que seria essa questão na esfera política, mas econômica com certeza. Então, e é muito difícil esses outros países que estão no BRICS, eles de alguma forma se estabelecerem no mesmo patamar que a China, né? Então, mesmo que haja um acordo, né, alguma forma de contratação de uma moeda que reflita, né, os interesses de todos os países, eu imagino que pela necessidade de uma referência, né, de uma referência no comércio internacional, a China possa ser, a moeda chinesa possa ser essa alternativa ao dólar. Ela vai ter o mesmo impacto que o dólar tem hoje no mundo inteiro? Não. No primeiro momento, não, né? Até porque vai ter uma resistência muito grande dos Estados Unidos, né, da própria União Europeia. Então, eu imagino que ela não vai ter isso, pelo menos no curto e médio prazo. Mas acho que no longo prazo essa é a tendência. Agora, você aponta isso como uma tendência de longo prazo, mas o que se discute no Mercosul neste momento não passa pela adoção da moeda da China, né? Não é um projeto para agora, né? Não é um projeto para agora. Eu acho Esse de agora seria o quê? Como é que isso poderia ser feito? Eu acho que vai ser nessa linha, né, das transações, por exemplo, entre o Brasil e a China, uma boa parte delas, né, se realizar a partir da moeda chinesa e da moeda brasileira, né? E mesma coisa em relação à China e à Rússia. Eu acho que onde mais avançou foi em relação à Rússia, né, por conta das sanções econômicas, e a Rússia se transformou no principal fornecedor de petróleo da China, e a maior parte dessas transações estão se dando hoje através do yuan e do rublo, né? Então, eu acho que é onde vai avançar mais solidamente, mas também tem espaço para avançar no Brasil. O Brasil tem um grande exportador de commodities, né? Então, todas as exportações de commodities brasileiras, soja, minério de ferro, mesmo petróleo cru, para a China, eu acho que pode, de alguma forma, se dar com base nessas moedas nacionais. Mas, como eu disse, né, vai haver muita resistência dos Estados Unidos, vai haver muita resistência das grandes corporações. É um processo de longo prazo, mas que gradativamente ele tende a acontecer. Como foi, né, em relação à substituição da Libra pelo dólar, né? Começou no final do século XIX, os Estados Unidos já era a maior economia do mundo e vai se consolidar mesmo em 46. Países que abandonarem o dólar como moeda do comércio, pelo menos em grande parte das suas transações, não podem se enfraquecer no comércio global? No primeiro momento, sim. No primeiro momento, acho que pode ter um impacto negativo, por isso tem que ser bem dosado, né? E envolver exatamente, né, aqueles fluxos que já estão consolidados. Vou dar um exemplo do minério de ferro. A China importa principalmente da Austrália, que é o primeiro, né, com uma certa margem, e segundo do Brasil. Mas o Brasil tem um peso importante, né, na exportação de minério de ferro para a China. Então, dificilmente, se a Vale do Rio Doce, por exemplo, abandonar o dólar e adotar, né, a moeda chinesa como referência, isso vai impactar a capacidade de exportação da Vale, porque a China precisa do minério de ferro do Brasil. Então,
iniciativas tópicas nessa linha, eu acho que elas podem prosperar. Né? Agora, é uma coisa que tem que levar em conta cada setor, né? Setor que pode vir a perder competitividade. Né? Em alguns setores, o setor automobilístico, por exemplo, no Brasil, onde o Brasil já em determinado momento exportou 1 milhão de automóveis, né? Há 2 décadas atrás, e hoje exporta pouco mais de 150 mil, é um setor que depende muito, né, dessa estabilidade da cotação, das moedas, e dificilmente ele abandonaria, né, o dólar como referência para os seus fluxos comerciais, seja com a Argentina, com o México, com os principais países, né, que importa automóvel brasileiro e mesmo importa componentes. Os governos estão falando, né, estão discutindo essa possibilidade de trocar a moeda do comércio, mas isso funcionaria sem adesão das grandes empresas importadoras e exportadoras? Esse é o problema. Não é uma decisão só de governo, né? Não é do governo, não é do governo. E aí é difícil o governo impor, né? Muito difícil o governo impor, porque isso pode ter um impacto no desempenho das empresas e isso vai afetar a economia nacional. Tá certo? E nenhum país hoje está numa situação, né? O Brasil, por exemplo, não está numa situação, por exemplo, de tentar impor, como eu falei, no setor automotivo, uma medida dessa natureza, e isso, né, vai impactar um setor que tem um peso enorme no PIB nacional. Então, seria uma loucura, né, enveredar por esse caminho. Tem que ser algo acordado com as corporações. As corporações vão colocar os seus argumentos. Olha, isso aí vai impactar de tal forma que vai reduzir a capacidade exportadora, que já está baixa. Né? Então, mas talvez num segmento como os minérios de ferro, isso já seja possível. Né? A partir de... Acho que a China hoje responde por 80% das exportações brasileiras de minério de ferro. Então, né, um peso muito grande. Pode afetar as exportações para a Europa, né, um pouco para o Japão, mas é uma parcela mínima. Então tem que ver caso a caso. E eu acho que a tendência é essa, né, é evoluir gradativamente. Eu acho que o que tem motivado os países é um pouco fugir desse domínio do dólar, que dá aos Estados Unidos, primeiro, o poder, né, de ser um país que emite a moeda global. Tá certo? É um poder que só os Estados Unidos têm. Segundo, que ela funciona como reserva de valor. Tá certo? Então, o mundo inteiro financia a dívida externa norte-americana, né? E vai financiar de acordo com os interesses norte-americanos, que, de alguma forma, a sua política monetária vai determinar a taxa de remuneração desses títulos. Então, para o mundo, claro que esse domínio, sem falar desse poder de aplicar sanções, né, como ele tem feito no mundo inteiro, né? E no caso da Rússia, né, que é uma economia muito forte, porque antes estava mais circunscrito a alguns países com pouco impacto, né? Somália, Cuba, Venezuela, mesmo Irã, um pouco mais. Mas a Rússia é uma potência, né? E conseguiu, né, aplicar sanções pesadas à economia russa, só que a Rússia teve mais recursos, né, e recorreu ao apoio da China, da Índia, e sobreviveu bem às sanções. Mas outros países passam uma situação muito dura. Então, eu acho que, do ponto de vista dos interesses nacionais, né, seria interessante fugir, pelo menos, desse amplo domínio do dólar. Agora, os interesses corporativos, eles remam contra. Mas se um país como o Brasil abandona o dólar no comércio para se livrar desse domínio norte-americano e adota a moeda chinesa ou uma moeda que tem influência da China, ele não está apenas substituindo, trocando aquele país sobre o qual ele vai ter que se viver? Não. Isso tem que ser visto a partir do olhar norte-americano. Os Estados Unidos não vai assistir passivamente o Brasil, né, deixando de ter as suas referências, né, em termos de comércio internacional, de investimentos, do dólar, e adotando a China como essa referência. Com certeza, eles não vão ver isso com naturalidade e as sanções, né, mesmo que não diretas, né, mas vão vir muito pesadamente. Além da resistência, né, das corporações. O que eu digo é, o Brasil, entre aspas, quer fugir dos Estados Unidos e cair no colo da China, qual é a diferença? Ah, sim. Eu falo do ponto de vista de você ficar dependente de uma moeda de outro país. Hoje nós somos dependentes de uma moeda controlada e administrada pelos Estados Unidos. A China adoraria, né? Os Estados Unidos gostariam, mas o Brasil ficaria
vantagem? O Brasil continuaria na dependência de uma grande potência internacional. É isso que eu digo. Não sei se o mundo está preparado. A gente vê aí, por exemplo, os problemas nos fóruns internacionais, nas principais organizações, né, FMI, Banco Mundial, né, a disputa, a OMC, a disputa que se dá entre as grandes economias, né, no âmbito desses países. Então, não sei se o mundo está preparado para ter essa visão mais bilateral, né, ou plurilateral das relações econômicas, né? Ainda está vigindo, né, um poderio econômico, né? Ainda tem um peso, ainda não, né? Sempre teve um peso muito forte, há séculos que acontece assim. Então, eu acho que a tendência maior, mesmo não se implantando um poderio tão grande da moeda chinesa, mas eu acho que ainda ficaríamos na dependência, talvez não de uma única, mas talvez o euro ganhando um pouco mais de expressão, o yuan ganhando mais expressão, e teríamos 3 moedas, né, de alguma forma, determinando, né, os rumos do planeta, né? Mas acho assim, talvez só no muito longo prazo possa acontecer, né, da China consolidar esse poder. Mas até isso eu temo muito, né? Porque normalmente essas mudanças elas ocorrem após conflitos muito sangrentos, né? Então, os Estados Unidos perder a condição de potência hegemônica, né, não vai perder isso assistindo à ascensão da China, entendeu? Alguma coisa vai acontecer, talvez de muito negativo para a humanidade. Então, pela sua análise, então, eu posso concluir que essa discussão de substituição de moeda para o comércio, que tem sido feita pelos BRICS e por outras nações, ela é muito mais uma decisão geopolítica do que econômica. Geopolítica. As consequências são muito mais geopolíticas do que na economia. Geopolíticas. São muito mais geopolíticas. É óbvio que ela tem consequências, na verdade a motivação é geopolítica, as consequências na economia são inúmeras, né? Mas a motivação toda é geopolítica. E isso vai impactar todo esse balanço entre os países do planeta. O que aconteceria se essa proposta avança em relação às frequentes substituições de governos, né? Uhum. Nós temos em vários países, e mesmo no Brasil, uma alternância de governos, né? Governos com um viés mais à direita, outros mais à esquerda. O Uruguai tem muito isso, o Brasil caminha para a própria Argentina. Como é que seria possível uma mudança dessa que demanda tempo ser feita com tanta substituição de governo? Porque cada um dos governos tem uma perspectiva diferente em relação ao tema. Perspectiva diferente, mas tem a situação real, né? Você vê, por exemplo, vou dar o caso de Cuba, né? Você em Cuba você consegue, né, se virar com dólar. Você vai para Cuba, você vira com dólar. Né? Não é no mercado paralelo, no mercado negro, né? No mercado oficial. Você faz aquela troca ali, né, do que eles chamam lá do peso, né, do peso especial, não me lembro exatamente como é que era o nome, né, que tem um valor referenciado no dólar. E tem o outro peso, que aí é outra cotação. Então, essa força é muito grande. Mesmo nos países, na própria Rússia, né, que tinha uma diferença com os Estados Unidos, na China. A China tem algo em torno de 3 trilhões de dólares, né? E é a grande opositora dos Estados Unidos no planeta, e tem 3 trilhões de dólares, né, em títulos de tesouro norte-americano. Então, independente da ideologia política de um governo ou outro, ele vai ter que levar em consideração essa situação. Podemos citar aqui, no caso do Brasil recente, né, no governo Bolsonaro, que tinha muitos problemas com a China e tinha um discurso anti-chinês muito forte, né, e gerou muitos conflitos ali, muitos atritos, né, com a área exterior da China, mas em nenhum momento o Brasil, né, abdicou de ter essas relações comerciais mais fortes, né, com os chineses, porque os chineses eram os principais consumidores de mercado de minério de ferro, de soja, de milho, de petróleo cru, de algodão. Então, a questão ideológica vem de um lado e de outro lado vem a questão econômica, né? E aí os interesses das grandes corporações, eles passam por cima da ideologia do governo, eles se sobrepõem à ideologia do governo, né? E eu diria que se o governo brasileiro, naquele momento ali, levasse essa questão ideológica, né, às últimas consequências, que gerasse uma dificuldade grande nas exportações e nos fluxos, né, de investimentos chineses, com certeza o Bolsonaro sofreria um processo de impeachment, não tem dúvida nenhuma disso, né? Isso seria articulado pelas grandes corporações,
eleições junto ao Congresso Nacional e o resultado, porque viria... O pragmatismo fala mais alto. O pragmatismo fala mais alto. Isso geraria uma situação política insustentável para ele e geraria uma crise econômica e tal, e pumba, Bolsonaro, né, seria substituído. Então, é o pragmatismo, a força do pragmatismo que vem da força do dinheiro, né? Então, é isso, o dólar ainda continua tendo esse peso tão grande e tem essa sustentação por parte das corporações que tem sentido, né? Porque é importante ter uma referência única, né? A precificação das mercadorias, né? E também na questão de alguma segurança e maior confiabilidade, né? Em termos de moeda. Então, isso tem um poder enorme que passa por cima, de alguma forma, das ideologias e dos interesses políticos. Júlio, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Você pode rever este programa e todos os conteúdos da TV Senado no nosso site, senado.leg.br/TV, ou no nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Agenda Econômica.